E aí, tá pensando em comprar um carro, mas está preocupado com o seu valor de revenda, se depois vai ter dificuldade de vendê-lo? Fica com a gente que eu vou dar dicas de quais carros desvalorizam mais ou menos. Olá, mamizingueus, tudo bem com vocês? Então, pessoal, no vídeo de hoje vou dar algumas dicas dos carros que mais desvalorizam para venda. Quando a gente compra um carro, muitas pessoas ficam preocupadas de quê? Daquele valor que ela vai conseguir na hora de repassar o carro. Isso varia muito. A pessoa que compra o carro pensando em passá-lo com 1 ano de uso e uma baixa quilometragem, geralmente ela percebe menos esses efeitos, ou mais. Vou dar esse exemplo aí. Já tivemos alguns carros que, ao negociar a venda 1 ano após o uso, eles desvalorizaram cerca de 40% do valor da compra. Tá? E quais são essas marcas que desvalorizam? Das mais vendidas, lógico. Uma situação geral. Os carros importados geralmente desvalorizam mais. Tá? Então, carros marca Mercedes, BMW, Audi. Por que desvalorizam mais? Porque, principalmente após o segundo, terceiro ano de uso. Porque as peças são muito caras. Então, um jogo de pastilha do Audi A3, você vai ver aí na internet, ele é o dobro do preço, geralmente, do jogo de pastilha de um carro nacional. Da faixa de nível de qualidade próxima ali, como um Jetta, por exemplo. Então, você pega um Audi A3 e pega um Jetta, e você vai ver que a pastilha do Audi chega, às vezes, a ser 50% a 100% mais cara. E outros itens são mais caros ainda. A manutenção da caixa, por exemplo, de um DSG, da caixa DSG da Audi, é cara. A caixa BMW é cara, tá? A diferencial da BMW, a maioria dos BMWs tem o quê? A tração traseira. Então, ela tem uma caixa de diferencial que passa ali e transmite a força para a roda traseira. Aquela manutenção ali tem eixo cardan, tem várias coisas ali dentro que são caras e não é qualquer mecânico que mexe. Então, no geral, carros importados desvalorizam mais. Mas, no geral, também, carros importados são comprados por pessoas que tendem a ter um recurso maior para poder investir. Então, às vezes, fica aquele dilema. Vou comprar um carro usado. O carro novo, de um nível mais baixo, ou um carro usado de um nível mais alto? Escolha bem, porque às vezes a manutenção não vale a pena e você vai ficar com o carro muito tempo parado, porque não vai ter dinheiro para bancar. Tá? Agora vamos para as marcas mais vendidas no território nacional, no Brasil. Tá? Existem algumas lendas que contribuem para os carros e que levam anos para a indústria tirar. Tá? Então, marca de carro que tem muita perda na venda. Primeiro lugar, Grupo PSA. O que é o Grupo PSA? Citroën e Peugeot. Tá? Principalmente Peugeot. Os Peugeot, primeiro, 206, 207. Tá? Então, eles ganharam uma fama de manutenção cara, de dificuldade de peça, de mecânica, e não é essa a realidade. Tá? Então, se você olhar no Mercado Livre, você vai achar um jogo de pastilha com preço compatível aos Palio da época. Tá? Então, se criou essa fama. Por quê? Porque era uma mecânica que os mecânicos da época não estavam acostumados. Então, se exigia curso, porque tinha injeção eletrônica diferente, tinha sistema de bobina diferente, tinha sistema de caixa de marcha e embreagem hidráulica, que não é a cabo. Então, o brasileiro achou que ia ficar a vida toda fazendo manutenção em Fusca, Gol, Voyage, Fiat Uno, e começaram a chegar os carros de procedência estrangeira que foram nacionalizados. Então, se criou essa fama. Então, carros SA são difíceis de vender. Já tivemos Peugeot 208 e Citroën C4 Cactus. Na hora de comprar, a gente teve uma boa negociação nos dois. Já na hora de passar para frente esses, inclusive Aircross também, a gente teve 2 Aircross.
na hora de passar para frente, a desvalorização foi em média 30%. Tá? Então, é um carro que ele tem o mercado tem um receio. Quem já teve, o Peugeot 208 é um dos melhores carros de chão do Brasil. Se você pegar, quem conhece aí Rio de Janeiro, eu já desci aquela serra ali de Miguel Pereira até o Rio, ali, até a saída ali em Japeri. Quem conhece, quem não conhece, se procurar aí na internet vai ver. Tem um trecho de muita curva. Foi o carro que eu consegui descer mais rápido aquilo ali. E com segurança. Tá? Então ele é um carro muito bom de chão. Não deu nenhuma manutenção. Vendi com mais de 10 mil quilômetros, não deu nenhuma manutenção. O C4. Qual foi o problema que eu tive com o C4? Ele bateu num buraco e a gente não conseguia alinhar o carro. Depois se descobriu que tinha um recall programado para ele, que a empresa viu que as caixas de direção daquele lote tinham um probleminha. Tá? Então isso aí contribui para a marca. Aircross, a gente tinha os problemas da idade do carro normais, que teriam em outros. Os desgastes normais. Entenderam? Então, o que fica? São carros que dão os mesmos problemas em média que os outros. Tá? Só que na hora de revender, pesa. Aí eu vou para outra marca. Qual a próxima marca que vocês acham que tem dificuldade de venda? Ford. Por quê? O carro da Ford, ele tende a perder qualidade muito rápido, principalmente os montados em Camaçari. Quem pegou Fiesta americano, o Fiesta que veio primeiro mexicano, via que a qualidade de montagem era uma. Quando passou a vir para o território nacional, era outra. E quando se montou o EcoSport em Camaçari, o primeiro lote desse novo EcoSport, quando teve a restilização grande, era uma coisa de maluco. Tinha a porta que tinha a fenda dessa finura e a outra porta essa largura. Então, você no mesmo carro tinha fendas diferentes, acabamento interno diferente. Só procurar aí no YouTube, tem vários vídeos mostrando isso. Então, é muito ruim quando você tem um carro assim. Então, eu já comentei, quem vê aí nossas playlists, tem um vídeo do Jeep Renegade que eu fiz. Então, você quiser ver, eu fiz uma comparação. O Jeep Renegade chega a 40 mil quilômetros sem bater painel, sem bater suspensão. Se você tiver um conhecido que tem um EcoSport e que morar em cidades que o piso não seja lisinho, que a maioria do Brasil é assim, São Paulo, Manaus, Rio, a maioria não é piso liso, é piso lunar, como dizem, ele vai começar a bater painel de porta, que são aquelas proteções da porta, e suspensão, começa a fazer barulho. Tá? E é um carro que tem a manutenção não muito barata. Tá? O Ford não é difícil de mexer, mas tem a manutenção não muito barata. Tá? É mais caro que outros. Aí vamos lá. Passamos já por Citroën. Coisa. Depois, Chery. Por que eu botei a Chery aqui? Porque agora ela tem grupo Caoa. Então nunca tivemos Chery. Só que a gente já fui e negociei na Honda, do lado de uma pessoa tentando passar esse Tigo 5 para comprar um Honda Civic. Era um Honda Civic. A gente ouviu ali a desvalorização próxima a 30%. Tá? Então, é aquele negócio. O brasileiro ainda tem preconceito com carro chinês. A gente já teve um Jaque T40. Tiramos o Jaque T40 da concessionária, lá em Brasília. Tá? O Jaque T40 chegou na primeira esquina, parei no posto. Quando eu religuei o carro, acendeu a luz de ABS. E lá voltei eu no dia seguinte, que já estava fechando a concessionária, e deixei o Jaque T40 mais 2 dias para se tirar essa luz. Descobriu-se que os T40 tinham um problema de, quando molhava o sensor do ABS, ele acendia. E ele parava de funcionar aquele controle, o Hill Assist, né, que não deixa o carro descer na rampa. Tá? Contudo, era um carro confortável relativamente, só que não tinha desempenho nenhum. Tá? Fazia um barulho acima de 4.000 giros, que ninguém entendia aquele barulho, tipo um arranhão no motor. Tá? E era um carro ali
tinha um bom acabamento para carro chinês, não tinha aquele cheiro de borracha que dizem, tá? Mas, na hora de eu reclamar com a concessionária não prestou um bom atendimento, eu tive que ligar para a matriz. Na hora de pagar o carro que eu dei de entrada, eles demoraram quase 2 meses para pagar. Então, pessoal, tem esses problemas ainda. Devem ter evoluído? Devem. Estão oferecendo aí outros tipos já, que agora tem a parte dos carros elétricos. Só que a surpresa que eu tive, na hora que eu fui comprar o Peugeot 208, talvez por ser um carro de uma marca pouco valorizada, o que aconteceu? Pagaram quase a FIP no meu T40. Então, existe essa surpresa. Então, a Shell, eu ouvi lá o rapaz negociando do lado, na mesa do lado do outro vendedor em Brasília e defasaram o carro 30%. E o T40 em mesmo Brasília, no 208, eu peguei tipo menos R$1.000 do que a FIP. Tá? Então foi bem valorizado, um carro que tinha 8.000 quilômetros aproximadamente. Tá bom? Então, existe esse preconceito com as marcas chinesas? Existe. Se você aí em casa pode perguntar para o amigo, faça uma pesquisa informal entre os amigos. Você hoje compraria um carro chinês? Acredito que pela propaganda, o Chery da Caoa esteja começando a ter uma aceitabilidade melhor. Acho que daqui, se estabilizar sem grandes problemas, daqui a uns 2 anos a gente veja mais carros na rua. A Jaque ainda tem muita rejeição e as outras praticamente sumiram do mercado. EFA, entre outras aí. Tá? Sendo que a China possui a maioria dos carros das marcas aí. Volvo é marca chinesa hoje. BMW, a maior acionista é chinês. Então, o futuro é isso, tá? Então, vamos lá para os nacionais. Aí vem o quê? O que vocês acham que vem? Volks, Fiat ou a GM? General Motors, né, no Brasil. Chevrolet é americana, tá? A Chevrolet aqui, a gravatinha, né? Então, o que acontece? Os carros da Fiat, tá? Tirando qual o carro da Fiat que não perde valor? Fiat Strada. Então, é um carro que não perde valor. Tá? É um dos carros mais vendidos para a sua categoria de trabalho, tá? E não perde valor. Agora, você comprar Fiat Palio, Fiat Argo, já tem uma perda de valor ali de próximo 15%, 20%. Tá? Principalmente Fiat Argo 1.8. Não compre Argo 1.8, Cronos 1.8. Tá? Porque, infelizmente, é um carro não valorizado. Tem um acabamento bom, é confortável, é bonito, só que ele perde valor. Tá? Então, quando você compara um Fiat Cronos com um Virtus, tá? Com o próprio HB20, você, com o Prisma hoje, turbo, o pessoal vai preferir esses outros veículos aí. Tá? Então, a Fiat é a próxima. Aí a gente vem para qual o próximo veículo? General Motors. General Motors ou Chevrolet, tá? Que é o grupo Opel, Buick, General Motors. Tá? Então, é um carro que, desde que se mudou de Agile até o Agile, é o carro da década de 80 que o pessoal tinha um sonho. Qual era? Monza. Chevette e Monza. O Chevette competia ali com Voyage, essas coisas, e tinha o Monza, que competia com Del Rey, Escort, tá? E era o sedã da época, era o sonho de consumo das famílias brasileiras naquela década de 80. E por anos, o que? A General Motors não se desenvolveu. E ela lançou o Agile, e a General Motors, no final da década ali de 90, lançou o Agile para tentar rejuvenescer. É um carro que tem pontos positivos e negativos, só que uma mecânica ainda muito antiga. E se criou o Onix. O Onix, qual foi o pulo do gato do Onix? Era oferecer preço baixo com um carro jovial. Tá? Existiu antes o Celta, que é um pé de boi. Quem já desmontou um painel de Celta viu que é de papelão. Painel do Celta. Tá? É uma coisa... Mas era um carro que tinha, para o pessoal novinho, era supra-sumo, porque tinha um rendimento de velocidade bom, porque era bem levinho, 1.0 bem levinho. Tá? Mas é um carro totalmente frágil, não de mecânica, tá frágil de termo de painel, era um carro simples. Veio a família Onix Prisma.
e que a General Motors bombou. Vieram, tá? Chevrolet Cruze, que tentou ser um sucessor de Monza, tá? É um carro da GM coreana, é um carro bom, só que veio com a mecânica antiga. Aí a General Motors acelerou o Brasil e atualizou Cruze, Tracker e Onix e Prisma. Onix Plus e Onix. Tá? Então, a família nova Onix vende bem, tá? Tem uma aceitabilidade no mercado muito boa. Tá? Então, dessa geração nova, a Tracker, a gente ainda não tem dados, eu pesquisei ali, né? Não tem muitos dados de venda, de revenda. Tá? Então, principalmente devido à pandemia, provavelmente as vendas deram aquela desacelerada e a tendência a partir de agora, se retomar as vendas à normalidade, é acelerar. Tá? Mas o Onix é um carro que tem uma boa aceitabilidade, principalmente essa versão turbo. Tá? O Onix antigo ainda já tinha uma aceitabilidade, tá? E eles tinham o quê? Cobalt e o Spin. Tá? O Cobalt e Spin, para o público que era particular, vendeu pouco. Agora, para taxista, o pessoal que roda na praça, vendeu muito, tá? Então, ele sustentou bastante tempo ali uma linha de produção estável, porque vendia muito bem para a praça. Vocês não viram muito o quê? O Cobalt em locadora, agora o Spin você vê, até hoje. Por quê? É um dos únicos carros de 7 lugares acessíveis que tem no Brasil. É ele e Doblô. Sendo que a Doblô é um carro bem difícil ali, caixote, manual, e a Spin tem automática. E eu já dirigi essa Spin Active 7, é um carro bem confortável, aceitável para você andar na cidade. Tem um desempenho dentro da cidade normal, tá? Inclusive, se você comparar com o desempenho de um Renegade, por exemplo, eu sei que não são as mesmas categorias, mas tem um desempenho bem digno, tá? E mesmo com motor bem antigo, é uma adaptação lá do Monza, tá? O pessoal chama de Monza Tech. Igual a Volks usou há muito tempo os APTEC, né? Que vinha lá da época do Gol, Voyage, Santana, e vai se atualizando, tá? E a GM fez o mesmo ali com os motores de Monza, motor do Monza Tubarão, então tem isso aí, tá? Então hoje a GM chegou ao motor turbo na linha Onix, Cruze e Tracker. Então ela tem uma linha completa, tá? Dizem que a tal da Equinox é muito boa, nunca tive a oportunidade de andar, tá? Então a GM tem uma aceitabilidade boa. E, por fim, a carro que todo mecânico ama e tem paixão o resto da vida, principalmente os mecânicos da antiga. Volks, tá? Então, primeiro carro que eu tive, Gol G3. Então, era um carro que eu levava no mecânico da esquina ali e ele consertava. Trocava embreagem, trocava. Freio, fazia no mecânico da esquina. Entenderam? Então, é um carro que ele é bem fácil de fazer manutenção e tem um custo de peças bom. Revenda, boa. O que a Volks faz? Só que a Volks ela tem o seguinte pulo do gato. Então ela faz o carro por categorias. Então, carro da linha categoria Gol, Voyage, que é o carro de entrada deles, é um carro que tem uma durabilidade X. Então ele vai chegar de 30, 40 mil quilômetros, começando a pedir bastante substituição de peça. Tá? É um carro que dura até 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros trocando peça. Só que sempre tem que trocar peça, tá ok? Aí já vem para a linha Polo, falando dos carros hoje. Tá? A gente já teve um Polo, o valor de revenda do Polo é bem próximo da FIP. Tá ok? A gente até vendeu com um parente, é pela FIP, mas a procura pela internet é FIP, perto da FIP. Te oferecendo na Honda, em Brasília, ofereceram 2 mil abaixo da FIP na época. Tá? Então, é um carro que tem uma valorização boa. Aí a gente vai subindo na Volks para T-Cross, Nivus é novo, ainda não tem revenda, o T-Cross já começa a perder. Então, qual é o pulo do gato na Volks? Os carros de linha superior de preço, eles têm uma revenda mais difícil e perdem mais valor. Os carros da linha de entrada, Gol, até Polo,
T-Cross, aí tem uma perda bem baixa, negociando, é de estado para estado, tá? Tem estado que tem uma aceitabilidade da linha Vox menor, tá? Então, por exemplo, cidade de Minas, a Fiat entra bem em Minas, tá? No sul, é bem dividido, mas daqui a pouco eu chego na parte do sul ali. Rio de Janeiro, carro Vox domina. São Paulo, é dividido, mas carro Vox também é bem forte, tá? Então aí você vê que existe o quê? Além disso, os bairrismos que influenciam. Estude sua cidade, tá? E agora a gente vai falar do quê? Os carros que você compra e revende, ó, tranquilo, tá? Carros linha Toyota, tá? Etios, feio pra caramba. Vende bem? Então, eu já também vi negociações do Etios, a pessoa perdendo R$500, R$1.000, tá? Então, são carros que perdem até 10%. Corolla sendo vendido ali, preço de FIP na hora de se dar em outro veículo, tá? Principalmente veículos de maior valor ou igual, tá? Honda, para mim, Honda é o carro no Brasil que perde menos valor, principalmente Honda Fit, tá? E a linha Civic anterior a essa atual, tá? Principalmente quando se mudou para a G8. A G8 é aquela geração que revolucionou o Honda no Brasil. Tá? Então, aquele carro não perdia valor. Já tivemos 2 Civics em casa e Fit. Não perdi valor. Troquei tudo na FIP sem problemas, tá? Então, são carros que não perdem valor. Se o proprietário cuidar, não perde valor. Qual é o problema do Honda? Que também a negociação na Honda é dificílima. Tem um vídeo nosso aí de negociação de veículos. É o lugar mais difícil para negociar carro no Brasil, é Honda. Tá? Por quê? Eles sabem que o produto deles tem um valor na marca agregado que se criou no Brasil, que só vai tirar se tiver um problema sério. O problema sério que a Honda tem é o quê? Airbag Takata lá. Até hoje existe recall, já matou gente aí pelo mundo, só que no Brasil, graças a Deus, não afetou muito, tá? O lote que teve desse airbag, ele é pequeno, apesar de ser bastante grande a gama de veículos abrangidos pelo recall, de tempos, né, de anos, ele não está em todos os lotes, tá? Então, mais americano, a gente sabe que teve a maioria dos airbags daquela série ali nos Estados Unidos, que é o Honda Jazz, né? Mas não é Honda Fit, e não tem em todas as cidades. Se você for em cidades, por exemplo, Flórida, não tem Honda Jazz, tá? Tem Odyssey, tem Civic, mas o Jazz é muito Nova York, tá? Japão também é Jazz. Então, é isso, pessoal. Honda, bem valorizado. E no Brasil hoje tem uma marca que se criou também, que bem valorizada, a Hyundai. Tá? Por que que o pessoal tem essa valorização com essas marcas aí asiáticas? Principalmente as chinesas, principalmente. Por que que existe essa valorização dessas marcas aí? Honda, Toyota e Hyundai. Honda e Toyota são o quê? Japonesas, e Hyundai coreana. Porque o nível de qualidade da fabricação é muito grande. Deles virem com defeitos de fábrica. Se você abrir aqueles sites, reclame aqui, e botar por marcas, você vai ver muita reclamação Volkswagen, muita reclamação Fiat, muita reclamação Ford, muita reclamação da GM. Vou tentar botar o ranking aí. Tá? Agora, Honda tem reclamação? Tem, mas tem pouco. Tem coisa que às vezes a pessoa ela não pesquisou o carro e reclama. Desempenho. Se a pessoa não pesquisar o carro, desempenho é uma coisa subjetiva. Para pessoa, às vezes, que testa um carro, ela tem um entendimento subjetivo de que aquele carro tem um pouco de desempenho e, para mim, pode me atender bem. Vou dar um exemplo disso. Toyota Yaris. É 880. As pessoas falam que o desempenho é bom. E se você vê números em testes e revistas com um carro não turbo é bom. E a maioria das pessoas escreve na internet que ela não tem desempenho. Esquecemos 2 marcas, Nissan e Renault. Elas têm boa acessibilidade? A Renault tem mais acessibilidade que a Nissan. Só que quando você começa a aumentar a faixa de preço, a mesma coisa, perde-se. Tá? Então, a Renault ela trabalha o quê? Com o carro
que oferece tamanho, espaço por um preço mais baixo. Então ela tem o quê? Um tamanho bom por um preço de um carro de menor porte de outra marca. Já tive Renault Duster e Sandero Stepway. O Sandero Stepway para mim tinha um desempenho ruim. E o Renault Duster tinha um desempenho bom, porque eram motores diferentes. Apesar de serem 1.6, era o Stepway 8 válvulas e o Duster 16 válvulas. Tá? Então, é isso, tá, pessoal? Se você se preocupa com isso, procure. Se você tiver a possibilidade de gostar dos carros, vá nas marcas japonesas e a coreana Hyundai. Se você não tiver muito isso e não se preocupar, até a Citroën e Peugeot são boas marcas. Dei o exemplo aí no começo do vídeo da qualidade de rodagem do Peugeot 208. Tirando o câmbio manual, que no meu caso era o manual, que é um câmbio muito ruim. Tá? O pessoal que já dirigiu Fiat, câmbio da Fiat não é bom. Hoje é aceitável, mas no passado então era muito ruim. Quem aí teve pai que dirigiu o Fiat 147 sabe que o câmbio era horrível. Era uma das maiores reclamações de Fiat, era câmbio. Tá? E hoje melhorou bem. Só que o câmbio do Peugeot 208 é uma coisa triste. Tá? O manual. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Tá? Vocês entenderam aí mais ou menos como é que funciona o mercado. Tá? Pense que você um dia vai vender seu carro. Se você não se preocupar com isso, vá pelo gosto. Tem vídeos aí que mostram aí essas nuances de como comprar o carro. Já passei aí, tem dicas nas nossas playlists, tá? Fique com a gente e inscreva-se no canal, vai ter sempre dicas, tá? A gente vai em breve fazer um teste do Honda Fit e de outros veículos aí, tá bom? Obrigado pela audiência, fique com a gente. Fui!